Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nosso Deus, mais uma vez nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Hoje, que seria o culto de missões, em primeiro lugar eu estou aqui para pedir desculpas, perdão aí para Cristiane e para Alexandre, que já tinham inclusive gravado aí a ministração de hoje, só que eu deixei ela no computador e não subi ela para a internet. E nesse aspecto aí, uns tempos atrás aí, eu precisava de limpar a maioria dos vídeos do computador e nisso aí a ministração deles que estava gravada acabou indo embora. Por isso eu estou aqui, vou fazer a ministração hoje do culto de missões e eu gostaria de pedir perdão para eles aí, né? Mas em nome de Jesus não vai faltar oportunidade aí para que eles possam também fazer a ministração deles assim, que como a Lourdinha, ou seja, no culto de missões, todos eles têm a oportunidade de fazer as suas ministrações também. Amém? Louvado seja Deus. Alguns avisos sobre a reabertura da igreja. Nós estamos pensando seriamente que, na verdade, a gente estava programando para abrir a igreja agora em novembro, né? Só que, infelizmente, não pudemos fazê-lo porque a gente viu que os números da pandemia estão crescendo novamente. E aí, nesse aspecto, estando os números crescendo, nós não podemos arriscar, porque arriscar nessa hora seria muito complicado. Nós estamos acompanhando também outros países e a situação em outros países também está aumentando. E aí, por isso, a gente vai segurar um pouquinho mais a onda, a gente acha que não é a hora da coisa voltar. Já estamos prontos, já estamos com todas as providências tomadas, os totens com álcool já estão prontos, né? E aí a gente agora só seria retomar, mas infelizmente vamos esperar mais um pouquinho, porque é questão de responsabilidade para todos nós. Amém? Muito bem, vamos orar para a gente começar aí a nossa ministração e que Deus esteja sempre conosco, mais uma vez, assim como Ele sempre está, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui juntos com os nossos irmãos. Querendo, Senhor Deus, aprender do Senhor, entender o quanto o Senhor fala, saber, ó Deus, que o Senhor tem falado poderosamente no nosso coração e querendo, Deus, traduzir toda a experiência que o Senhor quer passar para todos nós e que nós possamos, ó Deus, com essas experiências, viver os momentos do Senhor, viver com o Senhor no reino e sermos cada dia mais diferenciados. Sabemos hoje, Senhor Deus, que o Senhor quer nos ensinar muita coisa em relação a tudo aquilo que tem acontecido no mundo, porque a Tua palavra é atual e por isso, Deus, eu quero dizer ao Senhor, eis-nos aqui, fala, Senhor Deus, conosco poderosamente, traz para os nossos corações a Tua mensagem, traz para os nossos corações a Tua vontade, para que nós possamos, ó Deus, nos valer dessa vontade para que o Seu nome seja glorificado. Seja o Senhor das nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cansado, né, irmão? Como sempre. Querido irmão, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 8, verso 1 até o 11. João capítulo 8, verso 1 até o 11. Aí nós vamos abrir as nossas Bíblias. E a palavra do Senhor nos diz, o tema de hoje é um tema assim, atrevido, é um tema que nós vamos entender por que ele é atrevido, é um tema que fala assim, olha, manifeste-se Jesus. Todos nós esperamos uma manifestação de Jesus nas nossas vidas e quando Jesus se manifesta, algo diferente acontece. E existe uma situação na Bíblia onde Deus, Jesus Cristo, ele se manifestou e transformou toda a história. E eu quero que você abra comigo a Bíblia em João capítulo 8, verso 1 a 11, e nós vamos ver o que está escrito nessa palavra. Amém? Louvado seja Deus. João capítulo 8, verso 1 a 11, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor dele.
e se assentou para que ele os ensinasse. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante dele. Todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus Cristo, ele nos dá uma lição nessa narrativa dessa história, que é uma narrativa extremamente atual para todas as nossas vidas. Nós sabemos que a Bíblia, ela é o livro mais atual que nós podemos encontrar, porque ela é um livro atemporal, ou seja, tudo o que aconteceu naquela época acontece até hoje, vai acontecer até quando Jesus voltar. E esse negócio é um negócio muito importante, porque com essa passagem que nós lemos, nós conseguimos avaliar como é que é a condição de Jesus, como é que é a condição e o comportamento dos mestres das leis e os fariseus, como é que é a condição e o comportamento do povo, e como é que é a condição e o comportamento da mulher adulta. Querido irmão, querida irmã, se nós formos pegar esses personagens todos, nós vamos conseguir trazê-los para a nossa vida hoje, e nós vamos ver como é que cada um deles atua hoje nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós vamos analisar o comportamento do povo. Aquele povo tinha liderança que os orientava segundo a lei. Aquele povo seguia exatamente o que os líderes provavelmente diziam e sem questionar. Qual é o perfil de um povo assim? Geralmente são pessoas que apenas recebem aquilo que é ensinado. São pessoas que recebem, mas não vivem aquilo que é ensinado. Trazendo para os dias de hoje, nós estamos cheios de gente assim. Vem para a igreja, traz a Bíblia, diz glória a Deus, fala aleluia, canta, bate palma, ouve a palavra do pastor, mas na hora que ele tem a chance de praticar aquilo que Deus ensinou para ele no coração dele, ele não pratica. Aquele povo daquela época foi do mesmo jeito. O povo só conhecia a lei porque eles escutavam os ensinamentos dos fariseus e dos mestres da lei, mas eles não viviam o que eles aprendiam. Acham que apenas escutar a lei de Deus é suficiente para ter Deus. Escutar a lei de Deus é suficiente para ter Deus? Será que é isso mesmo? Se for assim, então, nós vamos todos os dias entrar para as igrejas, todo dia escutar a palavra do Senhor e vamos embora para casa, e só isso basta para a gente ser salvo, só isso basta para a gente ser bom, só isso basta para a gente ser cidadão do reino. Não, irmão, escutar simplesmente a lei de Deus significa que nós temos que escutar e temos também que praticar a lei de Deus. É isso que nós temos que fazer. E esse tipo de situação é uma situação que a gente encontra até hoje na palavra do Senhor. A gente encontra até hoje todo esse comportamento no meio do povo. Aquele povo era desse jeito, o povo de hoje também é desse jeito. É necessário a gente entender
que eles esperavam que o Messias, quando fosse colocado diante daquela situação, ele fosse se enquadrar na lei de Moisés ali. Só que Jesus Cristo ele não veio para se enquadrar em lei de Moisés. A lei quem fez é o próprio Jesus. Jesus Cristo veio para se enquadrar na lei, mas também para ampliar a lei. Ele veio também para expandir, para ensinar, a fazer a gente entender a lei, fazer a gente entender como que Deus mostra como deve ser o nosso comportamento. Portanto, aquela lei que era ensinada antigamente lá no Pentateuco, ela servia para muito as pessoas aprenderem, mas se eles não praticassem e conseguissem ver um pouquinho mais das coisas, eles não teriam visão além do alcance. A lei, ela significava muito mais do que simplesmente ouvir ou ler aquilo que estava lá. Assim como é a palavra do nosso Senhor hoje, ela significa muito mais do que você simplesmente todos os dias pegar a Bíblia e ler, e ler, e ler, e ler, e ler. Fechou a Bíblia, começou o seu dia, você tem a oportunidade de praticar as coisas que você lê, mas você não pratica. Se você ler a palavra do Senhor todos os dias e não trazê-la para dentro do seu coração e não praticar aquilo que está escrito aqui, não adiantou nada. É igual aconteceu com aquele povo. Escutava os escribas e os fariseus nas sinagogas, né? Aprendia das escrituras lá na sinagoga, mas quando chegava a hora de fazer, eles não faziam. Não praticavam nada daquilo que eles aprendiam. Eles não questionavam e seguiam exatamente o que os líderes mandavam, ou seja, a palavra que eles tinham com eles era uma palavra limitada, era uma palavra que era diferente da de Jesus, e por isso Jesus Cristo provocou muito esses fariseus e saduceus, os escribas da lei lá. Jesus Cristo provocava muito mais, porque Jesus Cristo ele fazia com que as pessoas conseguissem abrir a visão em relação a tudo aquilo que eles liam. Mas os fariseus não, os fariseus eles mandavam aquelas palavras para as pessoas, e aí as pessoas ficavam limitadas apenas àquilo que eles escutavam. Porque aquelas pessoas, elas confiavam completamente naqueles fariseus e saduceus, que eram exatamente iguais a eles. Aquelas pessoas, elas se baseavam nas experiências daqueles fariseus, daqueles saduceus, daqueles escribas da lei. Elas se baseavam naquelas experiências deles, mas eles não tinham as suas próprias experiências com Deus. Por isso que ter Deus, conhecer a tua palavra e ter experiências com Deus amplia a nossa fé, amplia a nossa capacidade de conhecer Deus, amplia a nossa visão, faz com que nós cada dia mais sejamos bem mais do que aquilo que está na palavra. Agora nós vamos falar, até agora nós estávamos falando do povo. Agora nós vamos falar dos mestres e da lei lá e daqueles fariseus. Eles já se colocavam numa posição de superioridade tão grande, mas tão grande em relação ao povo. Eles se achavam a autoridade, por isso podiam manipular o povo, fazer com que o povo fizesse o que eles quisessem, né? E isso é algo que, na verdade, nunca foi o que Deus quer. Deus não quer de mim e de você que nós sejamos marionetes. Não. Deus quer de mim e de você que nós sejamos atuantes na palavra e sigamos o caminho de cidadãos dos céus, fazendo as coisas com a liberdade que a verdade nos dá, sem sermos marionetes. Mas aqueles
mestres da lei e os fariseus manipulavam o povo. Manipulavam o povo. Eles determinavam o rumo espiritual que o povo queria seguir, deveria seguir. Se você matar um cabritinho ali, beleza, está perdoado seu pecado. Se você fizer isso, pastor, mas isso estava na lei, estava. Só que eles pegavam esse negócio, faziam isso de uma forma tão automatizada que espiritualmente a coisa já estava morta. Só acontecia de forma natural. Não acontecia de forma espiritual. Porque a expiação pelo sangue, pelo derramamento do sangue, ele tem um significado muito forte espiritual e não é simplesmente natural. Esses escribas e os fariseus, eles ensinavam uma palavra e eles viviam enganados pela palavra que eles ensinavam. Porque eles ensinavam e eles ensinavam a letra, mas eles não ensinavam um Deus vivo. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, ele escreveu o Pentateuco baseado num Deus vivo, baseado num Deus que dá experiências, baseado num Deus que mostra para mim e para você como que nós devemos agir para que nós tenhamos experiências com Ele e que sejamos cidadãos dos céus. Mas aqueles escribas e os fariseus, eles só ensinavam a letra, porque a letra simplesmente por si só ela manipula. Ela nos torna marionetes e não permite com que a gente viva experiências extraordinárias e espirituais, experiências sobrenaturais com Deus, sabe? Mas aqui, se você ler isso aqui, seguir isso aqui à risca, você vai ser uma marionetinha. Mas é um livro na sua vida, é um livro. Agora, quando você lê, e essas palavras, elas ressaltam os seus olhos e entram para dentro do teu coração, e você começa a viver essa palavra, acabou. Aí ela deixa de ser a letra e passa a ser a boca de Deus para você e para mim. Mas os fariseus se sentiam diferentes daquele povo. Eu sou fariseu, eu sou saduceu, eu sou sacerdote, sou eu que ensino, é eu que pratico aqueles negócios lá dos sacrifícios da expiação. Eles se achavam os puros, quando na verdade eram homens iguais a todos aqueles que estavam ali frequentando o templo. Eles não conseguiam se igualar àqueles pecadores, eles se achavam os santos, mas na verdade os pecadores, eles também estavam no meio dos pecadores, igual aquele povo. Achavam que estava por cima, estava no comando e que por isso era só o povo que era pecador, eles não. Esse automatismo de conhecimento da letra, você lê todo dia, aqui já sei, não, mas esse aqui também eu já sei, não, esse aqui eu já sei, não, eu já sei, não, eu já sei, então, eu sei a Bíblia toda, já li, o que adianta você ler a Bíblia 300 vezes e não deixar a Bíblia se manifestar nas suas práticas? O que adianta você conhecer? É o que acontecia com eles. Eles conheciam os papiros, eles liam a lei para o povo, sempre nas sinagogas, liam, mas não praticavam, porque aquilo que eles liam, as palavras não entravam para dentro dos corações deles, a ponto de fazer com que eles fossem transformados por elas e praticar aquelas palavras. E então aqueles saduceus, eles faziam exatamente isso. Além do que, eles também tinham uma natureza política, ou seja, eles dominavam também o lugar, juntamente com os czares ou césares, com Herodes, juntamente com Pilatos.
pecados. Então eles tinham um conluio, eles tinham um agrupamento ali com aquele povo, onde Pilatos tomava conta de uma região, juntamente lá com Herodes, aquele negócio todo, e deixava com que a parte que era os judeus, quem tomasse conta era aqueles saduceus. Então eles tinham o cunho político também da coisa. E tão político que eram, foi por isso que eles resolveram pegar aquela mulher adúltera e levar diante de Jesus. Porque se ali Jesus Cristo praticasse aquela condenação, confirmando o apedrejamento, não seriam os saduceus que teriam condenado a mulher à morte, não, mas sim Jesus Cristo. Aí nas próximas pregações lá dos saduceus, eles iam falar o seguinte: vocês viram como que Jesus condenou a adúltera à morte? Está vendo? Então, eles estavam armando essa armadilha para aquela adúltera. Mas na verdade, irmão, na verdade, todos os saduceus, os líderes, todo aquele que se mistura na política, todo aquele que deixa sair a humildade, entra no lugar a arrogância, ele começa a achar que é ele que é o dono de todas as coisas, que é ele que sabe todas as coisas, que ele já é puro, que ele não é pecador, e que é pecador é você. Porque eu, toda vez que eu for pregar em tal lugar assim, estenda o tapete vermelho para que eu passar. Fulano, carrega minha bolsa para mim. Para com isso. Nós estamos cheios de gente assim por aí, nas igrejas. Então, quando a gente entende que nossa posição é uma posição simplesmente de ser usado por Deus para levar a mensagem dele para todos nós, e essa mensagem, quando ela sai de Deus, primeiro ela tem que passar aqui, causar os efeitos dela em nós, para que depois ela saia daqui, nós já tenhamos sido transformados e modificados. Aí sim ela vai para você, para que provoque em você transformação e modificação. É isso que nós temos que entender. Nós somos todos iguais diante de Cristo. Fazemos todos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Temos a mesma natureza pecaminosa. Por que então que nós somos diferentes? Aquele povo, aqueles saduceus e fariseus, eles se achavam os diferentes, os tais. E por isso a situação ficou complicada. Eles tentavam colocar Jesus na armadilha para achar um motivo para condená-lo. E aí, se eles conseguissem isso, eles iriam verdadeiramente conseguir alguma coisa diante daquela sociedade cruel que na verdade estava ali. Mas eles não eram cruel porque o coração era cruel, não. Eles eram cruéis porque os saduceus e os fariseus e os escribas da lei manipulavam o coração deles. Irmão, eu e você, principalmente nós líderes de igreja, nós não estamos aqui para manipular o coração de vocês. A palavra, ela nos liberta. Então, o que eu digo para vocês sempre: estejam com a palavra no coração e pratiquem a palavra. Porque se vocês estiverem com a palavra no coração e praticarem as palavras, automaticamente essa palavra é que vai nos libertar. Em Mateus capítulo 15, versos 7 até o 9, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus estava falando exatamente disso. Aqueles fariseus, eles falavam da palavra o tempo inteiro lá, mas eles falavam de regrinha. Regrinha. Regra não traz experiência com Deus. Seguir regrinha
de palavra faz com que você esteja lendo um livro de regras. Não traz experiência com Deus. Mas quando você pega esse livro que era para ser de regras, medita nele e deixa que ele entre no seu coração, ele provoca transformação. Amém? Vamos analisar então aquela mulher que que foi colocada diante de Jesus. Como é que estava aquela mulher? Constrangida, envergonhada. Às vezes você está aí do outro lado falando, mas ela era uma sem vergonha, uma traidora, uma adúltera. Exatamente o que o povo lá fez. Foi pega em adultério aquela mulher. O pecado que submeteu a carne dela às fraquezas, irmão, ela não resistiu. E quando uma pessoa peca, existem uma série de fatores que vêm acontecendo e a torna fraca diante do pecado. Isso aconteceu com aquela mulher e acontece comigo, e acontece com você, e acontece com qualquer um, porque nós sabemos que a carne é fraca. E a carne fica o tempo inteiro militando contra o espírito e o espírito contra a carne. E se a gente não vigiar, a gente entra no lugar daquela mulher adulta. Aquela mulher provavelmente só conhecia Jesus de ouvir falar. Ela nunca tinha estado diante de Jesus antes, ouvindo tudo que ele falava. Só que quando ela esteve diante de Jesus, foi por uma situação extremamente constrangedora. Foi por uma situação extremamente envergonhadora. Foi por uma situação onde o julgamento era para a morte. Irmão, há muito tempo atrás, eu estive diante de Jesus para uma situação envergonhadora, para uma situação constrangedora, para uma situação de julgamento de morte, igualzinha aquela mulher. Ah, pastor, qual que foi a situação? Eu era um menino relativamente correto, eu era um menino relativamente estudioso, eu era um menino que não ficava fazendo bagunça. Mas por que então que eu estava com a mesma situação daquela mulher? Porque, querendo ou não, eu não tinha conhecimento de Jesus. Querendo ou não, eu nunca tinha estado diante de Jesus. E quando eu me apresentei diante de Jesus, da primeira vez, eu me apresentei diante de Jesus completamente cheio de imundícia do mundo, cheio de pecado do mundo, cheio de coisas que não me faziam uma pessoa boa. Quando os nossos missionários ou nós mesmos vamos evangelizar alguém, quando nós estamos em uma ação de missões, quantas são as pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas ainda são escravos do pecado? Já ouviram falar de Jesus, mas nunca estiveram diante de Jesus. Quantas pessoas não conseguem resistir às fraquezas da carne e continuam se entregando para o pecado e não querem saber de Jesus? Há uma grande necessidade de libertação dessas pessoas. Eu fui libertado um dia porque estive diante de Jesus na mesma condição daquela mulher adúltera, pecador, envergonhado por causa do pecado, submetido ao julgamento de morte, porque a própria Bíblia nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E eu fui colocado diante de Jesus. Os meus delitos e pecados, quem era eu? Eu era um zombador. Eu gozava a cara de todo mundo.
Eu ficava rindo de todo mundo, fazia muita bagunça. Eu era escarnecedor. E eu era escravo daquilo que eu fazia. Porque o que eu fazia outras pessoas ficarem rindo. Eu gostava daquilo. No entanto, isso nunca foi bom. Até que um dia eu fui levado diante de Jesus Cristo. E na mesma condição daquela mulher, envergonhado, em situação de morte, estive pronto para que Jesus me condenasse. Estive pronto para que Jesus falasse com todas as demais pessoas: apedrejem esse Wilson porque ele é zombador, apedrejem esse Wilson porque ele é gozador, ele é chocarrista, apedrejem esse Wilson porque ele não conhece Jesus e ainda fica zombando das pessoas. Mas agora, analisando o comportamento de Jesus em toda essa situação, a gente consegue ver que os líderes da sinagoga, eles não acreditavam que ele era o Messias e consideravam Jesus como um impostor. Subjugavam todas as palavras que Jesus falava, mas quando ele falava, mexia fortemente no pensamento das pessoas. Jogaram na frente dele uma pessoa que simbolizava todos os demais pecadores do mundo. Jogou a adúltera, podia ter jogado o mentiroso, podia ter jogado o adúltero, podia ter jogado o matador, podia ter jogado o roubador, podia ter jogado o corrupto, podia ter jogado eu, podia ter jogado às vezes você. Jogaram aquela representante de todos os pecadores, para ver se Jesus Cristo verdadeiramente efetivava ali a condenação para aquelas pessoas, ou para eu, ou para você. Por quê? Porque teoricamente havia ali uma transgressão da lei. Qual lei? A lei de Moisés. Jesus Cristo, ele veio para que se fizesse cumprir a lei de Moisés, mas só que a lei de Moisés, ela é muito mais quando ela está dentro de Jesus. A lei de Moisés, ela é algo que verdadeiramente transfere um limite muito maior do que simplesmente aquela que foi escrita. Jogaram na frente dele aquela mulher adulta. Me jogaram na frente dele. Pode ser que tenham jogado vocês também na frente dele. Porque todos nós, com as nossas condutas pecaminosas, a sociedade com a conduta pecaminosa foi jogada diante de Jesus. E falaram com ele assim: e aí, Jesus? Manifeste-se. Ou seja, como é que nós vamos fazer agora com essa dona aí? Como é que nós vamos fazer com o Wilson zombador? Como é que nós vamos fazer com fulano que roubou? Como é que nós vamos fazer com fulano que foi corrupto? Como é que nós vamos fazer com fulano que matou a velha? Como é que nós vamos fazer com fulano que foi que matou a esposa? Feminicídio, que cometeu feminicídio. E aí, manifeste-se, Jesus. Jesus Cristo, a palavra diz que ele estava em pé. Ele então se abaixa e começa a escrever na areia. Imagina, irmão, o tempo, cronologia mesmo, o tempo entre Jesus, manifeste-se, Jesus, condena, e aí fica todo mundo esperando para ver o que ele faz, e o tempo vai passando, e ele abaixa, vai escrever na areia, e o tempo vai passando,
Imagina a minha angústia diante de Jesus Cristo, esperando Ele me condenar. Porque eu não sabia que Jesus Cristo iria ampliar os limites da lei. Eu achava que Jesus Cristo iria também corroborar, confirmar os limites da lei, e por isso eu achava que Jesus Cristo ele iria se manifestar favorável ao meu apedrejamento, à minha condenação, à minha morte diante daquela sociedade, e eu já estava ali envergonhado. E quando você está diante de uma situação dessa envergonhado, o tempo demora a passar e custa se resolver, e as coisas não acontecem, e Jesus Cristo, cheio de calma, abaixa e vai escrever na areia. E o tempo está passando, irmão, e aquele tempo às vezes podia ser 30 segundos, mas para você parece um ano, e a resposta não vem. E quase que eles perguntam de novo: e aí, Jesus, manifeste-se. E esse suspense causa em mim e em você aflição. Imagina causando naquela senhora que estava ali diante dele aflição, o medo da sua palavra ser sim. É isso mesmo, pô, vamos sapecar pedra nessa dona aí mesmo, que ela realmente não está segundo as leis de Moisés. Mas eu imagino, vamos agora elucubrar, isso não está na Bíblia não, irmão, isso não está na Bíblia. Vamos pensar um pouquinho fora da caixinha. Nós vamos pensar um pouquinho fora da caixinha, e nós vamos começar a entender. Vamos pensar o que Jesus Cristo estava falando com o Pai enquanto ele escrevia na areia. Será o que ele falava com o Pai? Durante esses segundos que as coisas aconteciam, Jesus Cristo provavelmente ele voltou lá em Deuteronômio, e deve ter falado com o Pai assim: Pai, o Senhor disse que não há possibilidade de jorrar água amarga e água boa da mesma fonte. E o tempo está passando, e a dona está esperando a condenação lá, e Jesus Cristo conversando com o Pai. Isso é nós elucubrando aqui, não está na Bíblia não, viu, irmão? Mas ele falando assim: Pai, essa mulher aí é água amarga. Pai, esse Wilson aí, ó, ele é água amarga. Pai, Pedro é água amarga, Lucas é água amarga, Mateus é água amarga, Miriam é água amarga. E todos estão pedindo aqui diante de mim para que nós secássemos essas fontes de água amarga. Ou seja, se apedrejar essa dona aí, a fonte de água amarga seca. Mas Pai, e o tempo está passando, irmão, estou falando com vocês de segundos, Jesus Cristo escrevendo na areia, e o tempo passando, e a dona lá, mas numa aflição fora do comum, que ela vai morrer, e Jesus Cristo, eu imagino, conversando ainda com o Pai lá assim: Pai, nós temos o poder de transformar toda essa fonte de água amarga em fonte de água boa. Pai, vamos transformar essas fontes de água amarga em fonte de água boa? Jesus Cristo então diz: aquele dentre vós que nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. Saiu a sentença. Que sentença? De condenação, irmão? Não. De transformação de água amarga em água boa. Não. De transformação de uma pessoa, porque quando Jesus Cristo ele se manifesta, irmão, ele se manifesta para transformar, ele se manifesta para dizer para mim e para você: olha, se você realmente mudar, você vai deixar de ser água amarga e vai virar água boa. Todos vão poder beber de você assim como bebem de mim, porque eu sou a água viva. Irmão, quando Jesus Cristo se manifestou, imagina o povo falando: uai, então não vou jogar pedra não, uai.
Aquela dona deve ter sentido um alívio, que ela deve ter fechado o olho para esperar as pedradas para a cabeça fora, e a hora que ela percebeu que não apareceu pedra, ela começou a abrir um olho só, e aí abriu o outro e falou: ué, mas o povo está indo embora. E ela deve ter pensado assim por dentro, assim: não, esse Jesus é bom demais, senhor. E é exatamente a mesma coisa que eu e que você pensamos quando nós verdadeiramente conhecemos Jesus e quando nós temos uma experiência libertadora com Jesus, assim como aquela dona teve. Nós tivemos experiências direto com Jesus, assim como aquela dona teve, e quando Jesus Cristo ele se manifestou, porque o povo pediu: manifeste-se Jesus, e sim, quando o povo se manifestou, a manifestação de Jesus surpreendeu, porque se eles tivessem entendido verdadeiramente aquela manifestação de Jesus, até eles se transformariam de água amarga em água boa também, e passariam a seguir Jesus. Mas que bom que eu e você deixamos de ser fonte de água amarga para sermos fonte de água boa. Que bom que eu e você e aquela mulher e mais um monte de outras pessoas deixamos de ser água amarga para ser água boa. Querido, quando Jesus Cristo se manifesta na minha vida e na sua vida, assim como aconteceu na vida daquela dona, acontece milagre, porque ela tinha a morte em frente dela, e a morte correu e virou vida. Aconteceu a mesma coisa na minha vida e na sua vida. A morte saiu de perto de mim e Jesus Cristo trouxe para mim vida. É isso que os missionários, quando eles estão lá em campo, eles fazem exatamente isso. Eles mostram um Jesus que tira a morte da vida das pessoas e coloca a vida no lugar. Porque onde Jesus Cristo entra milagre. Onde Jesus Cristo entra, se manifesta a vida. Então, a todo momento tem gente pedindo: Cristo, manifeste-se, Jesus, manifeste-se, e aí ele se manifesta, e aí o milagre acontece, aí ele se manifesta, a vida entra no lugar da morte, aí ele se manifesta, e aquilo que era amargo de nós, sai de nós e vai para o sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo tira de nós todo o amargo e coloca doçura, coloca água boa para que nós possamos levar essa fonte de água da vida, essa fonte de água boa para todas as pessoas que escutam sobre Jesus. Os missionários, quando eles estão na frente das pessoas, que eles vão mostrar o trabalho que eles estão fazendo lá em Goiânia, eles vão mostrar para nós. Num culto em específico aqui, vocês vão ver como que é interessante o que eles fazem, né? E na verdade, quando eles se apresentam para as pessoas, eles não apresentam um Jesus que condena, eles não apresentam um Jesus que vai dar pedrada, não, eles apresentam um Jesus que transforma. Eles apresentam um Jesus que tira a água amarga daquelas fontes e coloca a água boa. Querido irmão, que não sejam só os missionários a fazer isso, mas todos nós devemos apresentar esse Jesus que transforma água amarga em água boa. Que as nossas palavras tenham o mesmo efeito das palavras de Jesus, que possam anular a morte e no lugar da morte levar a vida e o milagre do renascimento e da regeneração. Que as nossas palavras sejam iguais às palavras de Jesus, que tira as águas amargas de toda fonte e coloque águas doces, para que todos possam beber dele, porque quando a gente entra no corpo de Cristo, só bebemos dele, porque ele é a fonte da água doce, ele é a fonte da vida. Que o Senhor Deus abençoe você, que o Senhor Deus esteja com você, que o Senhor Deus permita com que essa palavra entre no seu coração
E que você entenda que o trabalho dos missionários é exatamente esse: apresentar um Jesus que transforma, um Jesus que tira a água ruim e coloca água boa, um Jesus que faz com que aconteça milagre. E se todos nós quisermos, nós somos missionários também. Que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquemos com essa palavra. Guarde no coração. Guarde no coração. E se porventura algum dia, eu sei que não todos os dias, mas algum dia você estiver se sentindo como água amarga, vá para frente de Jesus. Espere dele uma condenação, mas ore falando: Jesus, eu me apresento diante do Senhor como uma adúltera, eu apresento diante do Senhor como um criminoso, como um corrupto, como um mentiroso, eu me apresento diante do Senhor como um ladrão, eu me apresento diante do Senhor como um matador, como um homicida, como um feminicida, eu me apresento diante do Senhor como um chocarrista, eu me apresento diante do Senhor, e eu queria que o Senhor se manifestasse. Jesus Cristo então vai se manifestar para o seu milagre, para a sua libertação, não para a sua condenação. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tão rica palavra. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos ensinado todos os dias. Hoje, nesse culto de missões, ó Pai, nós aprendemos que ser missionário é verdadeiramente levar a Tua palavra de libertação e não de condenação. Que muitas pessoas se encostam em nós e acham que as nossas palavras vão ser palavras que vão falar com que eles vão para o inferno, mas na verdade nós todos sabemos que as nossas palavras devem ser palavras que vão fazer com que eles tenham experiência com o Senhor e os levem para o céu. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Ó Senhor, continua, Senhor Deus, nos abençoando, continua, Senhor Deus, nos enchendo com a Tua palavra, com a Tua revelação, com aquilo que vem verdadeiramente nos ajudar, porque o Senhor é maravilhoso. Não permita, Senhor Deus, com que o Teu livro seja um livro simplesmente lido com letras que não produzem efeito, mas que não seja mais um livro e sim seja uma boca, a boca do Senhor que vem nos transformar. Conversa assim conosco, Senhor, todos os dias. Precisamos do Senhor, meu Pai. E agora, Senhor Deus, nesse momento eu peço ao Senhor que visite cada lar das pessoas que estão conosco. Leve, Senhor Deus, para eles toda essa transformação que o Senhor propõe. Faça, Senhor Deus, com que todos eles consigam entender que mesmo pecadores, se entram diante do Senhor, o Senhor é poderoso o suficiente para transformar e tirar a morte pelo pecado e colocar a vida. Ó Deus, somente o Senhor, porque o Senhor foi capaz de ressuscitar diante da morte, o Senhor venceu a morte, por isso o Senhor tem a autoridade, a autonomia para tirar de nós também a morte pelo pecado e colocar a vida e vida eterna. Por isso, Pai, muito obrigado. Seja o Senhor da nossa noite, seja o Senhor da nossa vida, seja o Senhor da nossa casa, da nossa família, de tudo aquilo que nós temos, porque, meu Deus, não existe nada melhor nessa vida do que servir ao Senhor. Pai, muito obrigado, muito obrigado. Continua nos abençoando, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, louvado seja Deus, que essa palavra possa produzir muito efeito em cada um de nós. Cada um de nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Na hora certa, nós vamos voltar a congregar aqui, tá bom? Deus abençoe, viu? Estou com saudade de vocês. Olha, tem muita gente que está sumida no grupo. Tem muita gente que não está se manifestando no grupo. Nem nos estudos da quarta-feira, nem nos estudos do domingo. Onde estão vocês? Não desanima não, irmão. Não desanima não. Satanás, ele quer que você vá assistir outro programa. Satanás, ele quer que você vá ver outra coisa, mas que você não veja a palavra de Deus.
para que você não se encha de tanta unção, igual essa palavra de hoje foi feita com muita unção para você. Então, manifeste-se no grupo, volte com toda a animação e motivação. Por enquanto nós estamos na gravação, eu sei que às vezes você fica cansado, eu queria estar na igreja, eu isso e aquilo, mas irmão, e se algum dia nós nunca mais pudéssemos voltar, você iria se desviar da presença do Senhor? E se algum dia nós só tivéssemos que ficar dessa forma, você ia desanimar, ia sair da presença do Senhor? Volte, irmão. Amamos vocês, precisamos vocês, queremos vocês do nosso lado. Aqueles que sempre estão, muito obrigado. Aqueles que estão desanimando, força. Falem comigo, falem com a pastora Sandra. Nós vamos caminhar juntos, estamos aqui para te dar o braço. E se você está desanimado de dar 1000 passos, nós vamos te ajudar a dar 2000, 3000, 4000, mas estaremos juntos com vocês, amém? Deus abençoe cada um de vocês, nós amamos vocês demais da conta. Estamos sentindo falta de vocês, assim como vocês estão sentindo falta da igreja, nós estamos sentindo falta de vocês, mas nós vamos voltar em nome de Jesus, amém? Deixa só de novo essa segunda onda da pandemia aí, dá uma segurada aí que a gente vai voltar. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.